Mais de 30 horas depois da ventania que atingiu São Paulo, vários bairros e municípios da região metropolitana ainda sofrem com a falta de luz. A Eletropaulo diz que é uma situação atípica e o Sindicato dos Trabalhadores afirma que a empresa não investe em prevenção. 13 horas sem luz e a doméstica lamenta o prejuízo. Um 6 e pouco eu tive, porque tem a mistura que eu compro do dia a dia, o iogurte. E tomara que minha geladeira também não queimou, né? A geladeira, micro-ondas que eu deixei tudo aqui, não deu nem para mim olhar que eu cheguei correndo, né? Ontem, 4 estados brasileiros foram atingidos por uma ventania causada por um ciclone extratropical. Em São Paulo, os ventos chegaram a 125 km por hora, derrubaram mais de 220 árvores e deixaram moradores sem eletricidade e água. Até o começo da noite desta quarta-feira, 70% das ocorrências de queda de energia registradas entre ontem de manhã e hoje à tarde ainda não haviam sido atendidas. De acordo com o Sindicato dos Eletricitários, os funcionários da Eletropaulo estão sobrecarregados, por isso não dão conta do trabalho. E, além do mais, a manutenção preventiva é falha. A gente sabe que o ano passado ela tinha uma verba, ela não gastou toda a verba dela em prevenção em prevenção de ocorrências, quer dizer, na manutenção preventiva. Os trabalhadores se matam de trabalhar para conseguir atender porque o número é inferior ao necessário. A Eletropaulo, que fornece energia elétrica para a região metropolitana, discorda. Informou que investe em prevenção e que, quando há emergências como o de agora, todas as equipes são designadas para o trabalho. A empresa informou que 1.800 homens trabalham sem parar desde ontem, mas não há prazo para que a situação volte ao normal. Nós estamos numa situação adversa onde nós temos um aumento do número de ocorrências e o aumento da complexidade do reparo dessas ocorrências. O dono deste mercado já faz as contas do prejuízo. Aproximadamente uns R$5.000, porque tive a falta da venda e o pior, a perca dos produtos, né? O Procon dá o mesmo conselho tanto para o comerciante quanto para a doméstica que você viu no começo dessa reportagem. Quem se sentir prejudicado deve acionar a Eletropaulo para ser ressarcido dos prejuízos. O consumidor ele tem 90 dias corridos para reclamar junto à concessionária de energia elétrica, a qual terá 15 dias para analisar, 15 dias corridos para analisar esse pedido e tem outros 20 dias para efetuar o ressarcimento para o consumidor. Olha, não é desqualificando o nosso entrevistado, que gentilmente falou aqui para o Jornal da Cultura, mas, gente, entrar com ação contra a Eletropaulo, vocês acreditam nisso? Não, agora, mais do que isso, o que me surpreendeu muito nessa matéria foi a linguagem do representante da Eletropaulo, né? Que a situação é atípica. Como assim atípica? Chover é atípico? Chover forte é atípico na cidade de São Paulo? Quer dizer, não é atípico coisa nenhuma. E depois a complexidade da manutenção. Como assim? Quer dizer que vai ficando mais difícil, mais complicado, mais tecnologicamente avançada a geração de energia e eles não se preparam para isso? Então, aonde está a prevenção que ele diz que a Eletropaulo faz? Eu queria saber. Podia mudar o nome para Eletrofalto. Olha, continuando a falar sobre o clima, não, ontem realmente foi assim, os ventos foram muito fortes e assustadores. Eu gritava aqui de uma janela, eu falava, é um ciclone. Aqui acabou a luz? Não, por sorte. Olha, os extremos do clima, tornado no Chile, temporal com raios no Canadá, inundações na China e tempestade até no sol. No Chile, um tornado com ventos de mais de 100 km por hora atingiu a cidade de Vila Rica, no sul do país. Dezenas de pessoas ficaram feridas, a maioria atingida pelos escombros das casas destruídas. Depois dos ventos, uma forte chuva desabou sobre a região. O Chile ainda enfrenta consequências do vulcão Puyehue, que entrou em erupção, lançando cinza sobre parte do país, da Argentina, Uruguai e até do Brasil. Os céus de Toronto, no Canadá, foram iluminados por uma sequência de raios durante a tempestade que se abateu sobre a cidade. As descargas elétricas provocaram incêndios que destruíram parcialmente algumas residências.
Na China, 24 pessoas morreram e mais de 100 mil tiveram de abandonar suas casas por conta das inundações na província de Guizhou, no sudoeste do país. Satélites da NASA capturaram novas imagens de tempestades no Sol. As câmeras registram explosões e chamas que chegam a alcançar milhares de quilômetros. Segundo os cientistas, as tempestades solares podem prejudicar as comunicações na Terra. A gente comentava antes de começar o jornal aqui quanto que tem da mão do homem, né? Nessas situações todas que a gente está acompanhando. Saldiva. Veja, eu acho que a gente tem que começar a fazer uso menor de energia, mas a mensagem está errada. Porque não leva em conta a natureza humana. Ou seja, eu brinco sempre dizendo que se você andar a pé, tomar banho de canequinha à noite, ficar no escuro e tal, daqui a 40 anos vai ter uma melhoria dos gases de efeito estufa. Ninguém faz isso. O que você tem que dizer é que certas atitudes que reduzem o consumo de energia trazem benefícios imediatos para quem pratica. Por exemplo, ir de transporte coletivo, você tem que andar até o ponto. Reduz o risco do sedentarismo, da obesidade. Então, se a gente começar a colocar uma mensagem de um benefício... Quer dizer, em primeiro lugar é bom para você. Para você, traz para o seu quintal, para a sua pessoa. Eu acho que Quer isso dizer, tá você está se comunicando com o egoísmo do ser humano, é isso? O ser humano não tem esse altruísmo que a gente pensa. E quem já faz isso já está convencido. Nas novas gerações e tudo mais. Quando aumentou o álcool, o pessoal foi para a gasolina esturricando ou não a foca. Ou seja, a gente tem que pensar um pouco melhor como o ser humano pensa. E eu acho que essa seria a minha ideia, dizer que existem co-benefícios imediatos de você comer menos carne, de você andar mais a pé, de você começar, por exemplo, uma linha de metrô, o próprio metrô fala assim, a melhoria é só o tempo de viagem, mas não é só isso. Cada linha de metrô economiza 350 mil barris de petróleo por ano. Sei. A poluição naquele corredor cai. E a Maria Elisa lembrava um pouco antes sobre o século XIX, o que se pensava sobre o carvão. Não, eu estava tentando dizer o seguinte, quer dizer, as campanhas ecológicas, que diga-se de passagem, eu sou totalmente a favor, né? Elas pecam por não lembrar que o desenvolvimento tecnológico, isso é o preço do dito progresso, né? Quer dizer, o avanço tecnológico e a natureza cobrando a conta agora, né? Quer dizer, vocês acabaram com a natureza, agora nós estamos fazendo vulcões voltarem a funcionar, nós estamos pagando. Bom, muito bem. Isso parece que é uma mensagem, como disse o Saldiva, que as pessoas falam, bom, não é comigo, é lá longe com o vulcão, né? E se esquecem de dizer que a tecnologia também acaba resolvendo alguns problemas da poluição. O que eu estava dizendo do século XIX em inglês é que muito da literatura da época era sobre os malefícios do carvão. Então tinha poemas que você chorava de dó do menininho que limpava a lareira com carvão e E, bom, e hoje em dia ninguém mais usa carvão. Né? Então, pode ser que a própria tecnologia que faz o crime de lesa natureza né, também ajude um dia a melhorar um pouco a natureza. Olha, agora a gente vai dar um pulo até a redação do Jornal da Cultura, onde está o advogado de família Daniel Vanetti. Ele responde às dúvidas do público sobre direitos e deveres de uma união estável e o casamento. Boa noite, Daniel. Boa noite, Polly. Tudo bom? Tudo jóia. E aí, chegou já alguma pergunta? Porque aqui eu estou vendo que tem uma que já tem... A grande maioria é sobre a união homoafetiva, né? A recente decisão do STF... Olha só, para mim é uma surpresa. A recente decisão do STF que legalizou aí a união homoafetiva, enfim, os casais homossexuais podem ir até o cartório, fazer o contrato de convivência, da mesma forma que um casal heterossexual, ter os mesmos direitos. E as pessoas estão perguntando se há algo que não está esclarecido, por exemplo, a Luanda, sobre essa união homoafetiva. Realmente, como é uma decisão do STF, apenas legalizando o fato do casal ir lá e poder fazer um contrato de convivência, ficaram faltando coisas como adoção, como um posterior casamento, de vez que o Código Civil ele prevê que numa união estável ela pode ser convertida a qualquer hora em casamento, uma união estável heterossexual. E eu te pergunto, é homoafetiva? Ainda a gente tem algumas dúvidas. Assim, quer dizer, quando na separação homoafetiva, e no caso de um dos parceiros casarem, vai lá e casa de novo com outra pessoa, funcionaria como no casamento hétero? Não é bem casar, né? Quer dizer, aí é uma união estável, eles são conviventes, né? Então, eles vão ao cartório, nesse cartório eles lavram um contrato de convivência. É muito importante que eles falem o regime de bens que vai reger esse
contrato, tá? Que é a vida deles, que tem os regimes legais que eles podem optar. E a partir daí eles vão viver normalmente como um casal heterossexual. A Maria Elisa está com dúvidas aqui. Pois não. Daniel, você pode explicar um pouquinho como é que são esses regimes e Claro. o que é essa coisa de conviventes? Claro. Porque eu acho que a maioria, eu pelo menos não sei o que é. Vamos nos regimes, tá? O Código Civil, ele sugere 4 regimes: comunhão parcial, comunhão total de bens, separação total de bens e participação final dos aquestos. E impõe um regime... O que é esse último? Vamos traduzir. Espera só um pouquinho. E impõe um regime que é a separação obrigatória de bens. Esse é aquele regime, só para dar um exemplo, que as pessoas com mais de 70 anos vão casar, eles são obrigados a ir por esse regime, que é a separação obrigatória. A comunhão total de bens é aquele regime em que tudo se comunica, os bens particulares e os bens posteriores ao casamento. Comunhão parcial é o regime legal, ou seja, é um regime que no silêncio, se ninguém falar nada, for ao cartório, apenas casar, vai prevalecer o regime de comunhão parcial. Inclusive naquelas uniões estáveis em que não há contrato. O popular juntar, né? A pessoa vai lá, se junta e não tem contrato, nada, vai prevalecer esse comunhão parcial de bens. O que é isso? É que após essa união, os bens sejam comunicados. Os bens anteriores não são comunicados. Separação total de bens, o que é de cada um é de cada um, mesmo antes ou depois. Bom, eu vou seguindo aqui, lembrando que o Daniel fica até o final dessa edição e você que está em casa, se tem alguma dúvida, sei lá, o pai de 70 anos quer casar de novo e tem herança, né, outros casais que estão casando, têm filhos que trazem do primeiro casamento, como é que ficam aí as divisões de bem, melhor casar ou ficar juntado, enfim, aproveita que a hora é agora. E a gente vai, então, lembrando que a seguir, o Supremo rejeita a ação italiana contra a decisão de manter o ex-ativista Cesare Battisti no Brasil. Produtores espanhóis prejudicados com o surgimento da superbactéria distribuem alimentos de graça.